Boa tarde. Tô vendo que tem pessoas que já estão entrando na live. Eu agradeço a presença de vocês. Tem algumas pessoas conhecidas. Muito obrigada por estar presente. Vamos dar uns minutinhos para as pessoas começarem a entrar, certo? Só um minutinho, né? Já temos 14 pessoas que entraram. Obrigada, Gu. Obrigada, Lê. Tem outras pessoas aqui estão presentes também. Eu vou colocar para participar. Eu tenho um convidado especial para essa live, tá? Eu vou já colocar para ver se ele consegue entrar. Assim que ele entrar, eu vou falar. Peço um pouquinho de paciência para os que já entraram. É uma questão de tecnologia, a gente está se organizando ainda. A sua câmera está virada, não tem problema, Enoque? Peraí, eu vou virar o suporte aqui rapidinho, viu? Certo. Que Já vou eu apresentar. tô mais acostumado para gravar desse lado, para mim fica melhor. Certo. A gente aguarda um pouquinho enquanto as pessoas estão entrando. Vou fazer um convitezinho para quem já está assistindo aí no aviãozinho. As pessoas estão pedindo para eu acenar aqui, vou tentar acenar para essas pessoas que estão junto, pessoas muito queridas que já estão presentes. Se puderem pegar o aviãozinho que está ali no lado e convidar os seus amigos para que outras pessoas também pudessem participar, tá? Nosso querido Charlan, presidente da nossa academia LAIP, está presente. O Enoque, que é o presidente da Academia Independente de Letras, que vai participar comigo. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu vou acenando aqui enquanto eu tenho um tempinho, eu vou acenando para as pessoas. Até o Enoque conseguir entrar de novo. Saulo, Silvana, Antônio, muito obrigada por vocês por estarem presentes. Quem eu puder, eu vou acenando enquanto a gente não começa, mas já vai começar. Sofia entrou de novo, entrou. Obrigada, gente, tá? Amigos Bom, queridos. Posso começar então, Enoque? pode sim. Dá Certo. para escutar bem? Tá entendendo Eu bem? estou ouvindo. As pessoas podem escrever a mensagem, que eu fico olhando as mensagens, se estão ouvindo bem ou não, tá? Se trava ou se não trava. Mas por enquanto tá tudo certo para mim. Tá. Então, vai participar dessa live Enoque Cardoso, é o convidado especial, que foi o diagramador do meu livro, foi o editor do meu livro, fez a capa. Ele é o presidente da Academia Independente de Letras, que fica em São João, em Pernambuco. É uma pessoa maravilhosa que está presente e fez um belíssimo livro para mim. Eu vou apresentar o livro. Tá? Ele vai aparecer ao contrário, né? Porque na forma como eu estou filmando, A Luz da Vida. Eu vou falar um pouquinho sobre esse livro, certo? Eu espero que vocês gostem, né? Que aquilo que eu fale motive vocês sobre poesia, porque poesia é algo que eu amo muito. E eu vou explicar até por que eu gosto tanto de poesia, mas eu vou deixar a palavra agora com o Enoque, né? Para que ele possa falar um pouquinho. E até gostaria que ele pudesse me falar, né? Como é que foi a tua experiência em fazer esse livro para mim? O que tu achou do livro? Como é que foi editar e diagramar esse livro? Enfim, fala um pouquinho para mim dessa tua experiência com A Luz da Vida. Boa tarde, né, para todos. É interessante sempre falar sobre um livro novo, né?
que o autor em si, ele conhece já o material que a gente acaba publicando. Isso eu falo como editor, mas também como leitor. Quando eu pego um livro pela primeira vez para fazer, é como se eu estivesse conhecendo o autor um pouco mais pessoalmente. Porque o livro é isso, ele é uma experiência muito pessoal, tanto para quem escreve, tanto para quem trabalha nele, tanto para quem lê, né? Tenho certeza que esse livro, esse livro 100% ele é Graziella, certo? É interessante o livro dela, porque você começa a ler o livro, ele é como se fosse fases, né? Nós temos um início que ele, para mim, não chega a ser uma parte tão introdutória quanto o meio do livro, né? A segunda parte do livro, ele apresenta-se mais como introdução do que na parte inicial dele. Mesmo assim, você consegue ter uma segmentação em partes, né, como se fosse fases. Eu não sei se foi escrito todo de uma vez, né, Gazela? Isso aí você explica um pouco melhor depois. Ou se, quando digo todo de uma vez, levou um ano, levou vários anos para você escrever e decidiu fazer uma reunião desses escritos em um único livro. Ou decidiu refazer ou uma releitura desse material, talvez que você já tivesse, né? Mas a gente percebe isso, a questão de fases, de escrita, às vezes até um pouco de influência de outro material que você venha a ter trabalhado ou lido, realmente fases, né? Livro de poesia é basicamente isso, é uma autobiografia que a gente acaba fazendo, né, para você que é leitor nos conhecer um pouco melhor e a gente também nos apresentar um pouco melhor, né? Certo. Aí vou deixar a criadora do livro, né, Gazela, falar um pouco mais sobre ele, para não ficar tanto um prefácio eterno, né, uma apresentação eterna por outra pessoa, né? Pode continuar, Tá. Gazela. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o livro em relação àquilo que o Enoque falou, pela experiência vasta que ele já tem em livros, em poesias, né? Não só em poesias, em outros tipos de livro, em outras categorias e gêneros, mas, assim, no gênero poesia, romance, enfim, ficção, livro infantil. Mas eu vou falar especialmente sobre o meu livro. Eu tenho uma característica minha de livro, de poesia. Eu não sei se quem já leu meus outros livros, esse não é o primeiro. Eu já tenho algo que é meu. E isso que é meu, eu acho que ele acaba indo nos outros livros de outras formas, mas acaba sendo meio que uma característica minha já. Quem conhece os outros livros vai entender que eu tento fazer uma abordagem da vida. Eu separo em fases mesmo, é isso mesmo. Não seria eu não consideraria bem a fase, eu considero mais temáticas. Porque a vida da gente, ela é um todo, mas dentro desse todo, a gente tem a parte do amor, a gente tem a parte da dor, a gente tem a parte da nossa busca incessante por algo, por desejos, por conquista, por felicidade. Na nossa vida, a gente tem superação, sabedoria, enfim. E eu procuro não misturar todos os poemas num contexto só. Eu gosto realmente de fazer em parte, sim. Por quê? Porque às vezes aquele leitor, aquele momento quer ler sobre determinado tema, sobre o amor. Então ele vai no capítulo do amor. Ele quer ler mais sobre algo que motive, que inspire. Então ele vai mais naquele capítulo. Meu livro não precisa ler do início até o fim de uma forma retilínea. Ele pode ser listo conforme o bem-estar da pessoa e a vontade da pessoa naquele momento. Né? Então, essa característica que o Enoque observou em mim é realmente isso. O meu livro ele tem essa característica de temática, né? Ela fica categorizada, começa com a luz poética, depois ele fala sobre o amor, ele fala sobre a tenacidade, ele vai falando sobre vários temas, e dentro desses temas tem poesias. Quanto tempo eu levei para fazer esse livro? Bom, ano passado eu publiquei um outro livro em 3 idiomas, e quando eu estou terminando de publicar eu já estou meio que escrevendo poesias, e essas poesias eu vou guardando em temas para que eu possa estar publicando um outro livro. Então, esse livro eu até escrevi de uma forma rápida e até inspiradora, né? Porque, assim, não sei se está dando eco para vocês ou não na minha fala.
Acho que não, né? Não está dando eco, né? Tá, então eu vou continuar falando. Então, assim, esse livro eu comecei a escrever ele ano passado, sim. Quando o outro livro, meu último livro, estava sendo editado, publicado, eu já tinha poesias para esse próximo agora, que é A Luz da Vida. Juntei todas as poesias, como eu sempre faço, eu vou juntando, compilando, para montar o livro. Então, a característica dele é falar sobre a luz da vida. Porque, assim, a gente vive num mundo que tem vários problemas, várias situações, entraves, enfim, né? E eu procuro tentar falar de uma linguagem poética, aquilo que eu sinto em relação a tudo isso. É um retrato da realidade com a minha característica. Então, por isso, assim, se as pessoas forem ler os meus outros livros, os poemas, em outros livros não são iguais a esses, são outros poemas. Mas a minha característica, a pessoa vai observar. A minha característica básica, da minha forma de me colocar. É claro que os poemas são diferentes, a forma de escrever os poemas, as rimas, o soneto, enfim, né? É diferente, mas tem algo que é meu dentro do livro, uma particularidade minha. E eu acho que a melhor forma de eu estar podendo falar dos meus livros é apresentando alguns poemas aqui para vocês, se vocês me permitirem, né? Posso começar? O que tu acha, Enoque? Pode começar, tanto pode quanto Eu acho que deve, a né? melhor forma da gente estar falando sobre o nosso livro é estar falando sobre ele, lendo um pouco sobre ele, tá? E, Eu separei alguns poemas. Deixa eu ver o tempo que eu tenho aqui. Tá. Para eu não passar, me alongar muito, para não ser cansativo, eu quero que seja algo bem agradável. Poesia, para mim, é agradável, né? E essa mensagem que eu quero passar para vocês, né? A poesia é inspiração, é emoção, é sentimento. Poesia não é só triste, poesia não é só alegre, poesia pode ser uma poesia da realidade, enfim. Eu vou começar para vocês no primeiro capítulo, tem o livro, tem a parte, tem o poema escrito Brilho de Esperança. Eu quero começar sobre esse poema, Brilho de Esperança, tá? Eu gostaria que o Enoque me interrompesse no final, se quiser fazer alguma pergunta sobre o poema, ou se quiser que eu fale alguma coisa sobre isso, porque eu admiro muito o trabalho e a competência do Enoque, tanto como presidente de uma academia de letras, quanto na parte de edição, publicação de livros, organização, enfim. E por isso é um grande prazer, um grande privilégio dele estar aqui comigo, apresentando para vocês esse livro e dando uma avaliação crítica do livro, já que ele conhece também, porque acabou lendo, né? Ok? Vamos lá recitar um pouquinho de poema. Brilho de esperança. Qual mensagem é preciso deixar para o nosso mundo em paz acordar? A dura exaustão insiste em ficar, mas a esperança não vai descansar. A realidade às vezes é crua. Sou da paz em plena poesia. O lindo sonho cai da bela lua e se ampara nos raios de harmonia. No angelical frescor do decente vento, respira a flor, abrigando-se do tormento. Olha para a luz da esperança, resgatando sua firme confiança. E esse é o brilho da esperança. Querem que eu fale um pouco? perfeito, Gabriela. Deixa eu dar uma interrompidazinha rápida, né? Tá. É interessante o diálogo quando a gente está na live. Gazela, vê só. Uma característica interessante, não só essa questão, voltando às fases, né, da poesia, que tu bem explicou também, uma característica importante tua no livro é sempre as poesias estarem, né, no up, né, sempre num nível mais elevado, assim, de felicidade, né? Eu sou cronista, eu me considero mais cronista do que poeta. Tenho um livro de poesia que sempre misturo também com Ah, crônicas, né? E eu tenho esse de escrever um tom um pouco mais adolescente, que difere um pouco desse teu tom, que é um pouco mais feliz, né? Mais animadozinho.
Mas apesar disso, as tuas poesias, elas se assemelham muito, muito mesmo a crônicas. Você pode ler ele, quem gosta de crônicas, que é uma categoria completamente diferente de poesia, você pode ler ele interpretando também como poesia, como crônica, porque é basicamente um relato do teu dia a dia, né, de uma forma cifrada, de uma forma mais bonita de se ver a vida mesmo. Aí quando você coloca o título do livro como A Luz da Vida, meio que dá uma encaixada perfeita, né, com o teu tipo de poesia e também com o teu tipo de escrita, né? Que são coisas diferentes, poesia e escrita, né? Que dá realmente uma união perfeita aqui para o que você está fazendo. Mas continue recitando. Ainda nós temos muito tempo, dá para Eu vou ler manter. agora. Assim, não é que eu tenha uma visão assim romântica da realidade, não, né? A minha visão é realista, só que eu penso que a gente não pode se deixar levar pelas dificuldades. A gente tem que ter força de superação para continuar. Essa é a minha visão, porque é tudo tão difícil. E se a gente não buscar nossa automotivação, e é isso que eu tento mostrar na poesia para quem lê, né? Que não é que a vida é perfeita ou tem que ser perfeita. A vida, ela mesmo imperfeita, a vida é linda mesmo que imperfeita e a gente tem que fazer a nossa parte para melhorar. Eu vou ler um agora que fala um pouquinho disso, né? Para mostrar esse lado. Eu tenho uma outra poesia que eu queria ler. Uma é sobre a guerra e a outra é sobre as calamidades da chuva. Não sei se vocês preferem a guerra ou a chuva, porque tem várias poesias separadas aqui. Até se quiserem escrever ali nos comentários. Porque assim, e tem sobre o amor. Eu quero falar sobre o amor, porque eu sou romântica, eu gosto de falar sobre a paz e sobre o amor também. Esse lado up que o Enoque fala de mim, eu tenho muito sim. Né? Eu tenho um pouco o pé no chão, mas eu tenho um pouco sonho olhando para o céu, assim, querendo, esperando a esperança que não, né? Que tem que continuar sempre. Eu vou falar sobre o abraço da verdade. Não sou o único a lacrimar, não sou o único a batalhar, não sou o único a sofrer e não sou o único a merecer. Não se está sozinho na sofreguidão. Na vida sofrem muitos irmãos. Uns pedem paz, outros perdão. Muitos clamam por resolução. Outros almejam respeito e igualdade. Ou apenas um abraço de verdade. Somos fortes, acredite. Você consegue, não se entregue. Guerreiros da vida, na guerra se fortificam. Recomece, caso precise. A virtude na alma é preciosa. Resgate sua força, que é poderosa. Abraço da verdade. A verdade querendo dar um abraço. Eu quase escuto o violãozinho tocando nessa hora. Então ela está melódica, isso me faz feliz. Agora, eu falo sobre a guerra ou falo sobre as chuvas? E aí, dá uma sugestão, Enoque. Tenho duas aqui. Olha, eu vou pela chuva, que tá, apesar que os dois temas estão tão recentes, né? Então, eu vou falar sobre a chuva, tá? Porque assim, a gente sofre muito vendo as notícias na televisão sobre os desabamentos, deslizamentos, enfim, né? Em todo o Brasil a gente está vendo isso. E eu fiz por isso que eu digo assim, gente, os meus poemas, eu pego um pouco da realidade, eu pego um pouco daquilo que eu sinto nessa realidade, eu pego um pouco de um resgate, de uma força interior que a gente tem que ter para superar essa realidade e continuar se reerguendo e se superando, tá? O nome é A Casa Desabou. E agora? Por quê? Porque tem casas que desabaram nessas chuvas, né? Muitas casas. E não só casas, não é só material. Muita gente sofreu perdas e perdas tristes, tá? Vamos lá, da chuva. A casa desabou. E agora? Ó chuva, precisamos de ti. Mas chuva, não nos castigue assim. Foram chuvas frequentes, fortes e volumosas. Foram consequências amargas e desastrosas. Áreas ambientais prejudicadas, com alagamentos, deslizamentos, atolamentos e desmoronamentos. Revelou-se o caos num verdadeiro tormento. Tiveram os
lonas e encostas com sérios riscos, muita complexidade em variados pontos críticos. Nas quedas de barreiras, a cautela foi um conselho. Emitiram cuidados. Alto sinal de alerta vermelho. Foram dias dramáticos para famílias desabrigadas. Observaram-se tristes imagens de vidas abatidas, houve desespero e pessoas queridas desaparecidas. Clamor para a urgência de ação. A prioridade é salvar vidas, então. Qual é a saída? Qual é a próxima previsão? Muita atenção para medidas de pretensão. Não são só solos alagados, mas são desejos afogados, são lares interditados, são sonhos submersos em cenários adversos. Uma apreensão geral com sofrimento coletivo, um contexto trágico e aflitivo. Alarme de alerta total, a casa literalmente desabou. E agora, o que se faz afinal? E aí? Deixar para o público essa pergunta, né? Deixar para o povo. Essa poesia, ela me deixa um pouquinho angustiada e me deixa um pouquinho sensibilizada, tá? Porque eu vi muita tragédia na televisão e eu tive que escrever um pouquinho sobre isso. Agora eu vou falar uma alegre, ok? Para dar uma levantada. Já que o Enoque fala que eu faço um up nas minhas poesias, vamos fazer um up agora depois de uma poesia triste, tá? Transformação. Eu falo sobre transformação falando sobre pipoca, tá? Coisas de poetas, né, Enoque? Uma analogia com pipoca, tá? Transformação. Pense na transformação de uma pessoa e ao mesmo tempo numa pipoca. Pipoca aqui, pipoca ali, pipoca cá, pipoca colar. Inquieto fica. Saltitante se mexe, remexe, até empalidece. Às vezes queima, não se cuida. Ao que permanece, não muda, não se ajuda. O que pipoca tanto? Aquilo que vai se transformar. E no calor da mudança, o que é bom há de se bem degustar. Numa transformação boa. Assemelha muito a um livro que eu estava fazendo, tem uns 2 dias, eu concluí ele ontem. É um livro sobre culinária, só que uma culinária que o autor ele faz em forma de poesia. É uma ideia que tem muita gente que está utilizando também, pega assim, coisas do cotidiano, fazer um livro todo redirecionado a isso. Aí, como eu disse lá no início, acaba sendo fases, né? A gente acaba escrevendo poesia. E às vezes a gente cria algo novo, né? Algo novo que para a gente é novo, que acaba entrando no universo de outras pessoas. Falar sobre culinária, falar sobre reportagens que viram poesia, né? Questão da chuva, guerra, né? Sempre tentar um diálogo direto também com os leitores. Né? O leitor, às vezes, ele não gosta da poesia em si pela poesia, ele gosta da temática. E a partir disso ele acaba também criando o seu próprio universo de escritor, né? Que às vezes pode ser poeta, às vezes pode ser crônica, às vezes pode ser outros tipos de textos, né? É interessante isso porque um livro de poesia ele não é um gênero único, né? Não é uma única abordagem, não é unilateral, né? É interessante isso também. Eu falo sobre a empatia, falo sobre fé, falo sobre sabedoria. Tem vários temas. Eu queria ler um sobre o amor. São indagações do amor. Vamos falar um pouquinho de amor? Pode ser? Pode. Qual é o poeta que não gosta de falar sobre o amor, né, Enoque? Isso. O amor que leva a nossa vida. Eu tenho 2 capítulos do livro que eu falo sobre o amor, tá? Por isso que tu colocou essa parte introdutória que está mais no meio, realmente. A beleza do amar, o ser amor, assim, a parte do livro, assim, que como eu sou muito romântica, eu não queria ter só essa visão de romantismo, de lirismo, porque a vida não é só isso, né? Eu penso, ela só pensa
no romance, no amor, né? A vida viver num mundo de sonhos, não. A gente tem que pensar no amor universal, no amor da humanidade. Não é só o amor entre uma pessoa e outra, é o amor da família, é o amor no trabalho, é o amor com a natureza, é o amor com a humanidade de uma forma geral. Essa é a minha forma de ver. Mas eu vou ler uma sobre o amor, amor mesmo, tá? O amor que a pessoa sofre, o amor, aquele amor que a pessoa se desilude, enfim. São indagações. Eu não sei se tu chamaria isso de crônica ou se de poesia. Eu coloquei como uma poesia. É porque, como eu te falei, da metade do livro para o final, você traça mais um objetivo, Sim. né? Diferente do começo, que o começo ele é mais contemplativo. Contemplativo, isso mesmo. Aí quando você vem colocar os textos que você mesmo disse que classificou como poesia, continua sendo poesia, porque ele continua com uma cifração, né? Uma cifração que é o que define a poesia de estilo livre. Isso. Não chega a ser típica porque o diálogo dele, ele acontece também de uma forma muito quebrada. A crônica ela é um pouco mais direcionada, né? Ela é mais uma linha, né? Por isso que eu achei, por isso que eu achei que era poesia mesmo, porque eu tentei usar a rima, um pouquinho de métrica dentro do possível. Eu procurei usar os versos, os estrofes, tudo isso dentro, mesmo fazendo um diálogo, eu fiz um diálogo poético com o desejo de fazer uma poesia, né? Mas poesia é maior que poema, tudo bem. Mas eu queria fazer um poema, um livro de poemas, né? Então vamos lá. Indagações sobre o amor, tá? O sofrente. O sofrente, aquele que sofre por amor mesmo, tá? O sofrente pergunta ao sábio. Então, eu faço o papel do sofrente e eu respondo pelo sábio também. Eu faço uma reflexão sobre isso. Indagações sobre o amor. O sofrente pergunta ao sábio. Ó sábio, quando o amor não seria sinônimo de dor? Dor esta que destroça, que dilacera, dor que zomba de mim e tem força de uma fera. E ainda acrescenta. Percebo que aquele que amou se frustrou. Aquele coração congelado. E o outro está traumatizado. Do amor só quer distanciamento. Priva-se de amar para afastar o sofrimento. Aquele outro já nasceu de pedra e quer somente ouro e moeda. Discórdia, guerra, cinismo atropelam sentimentos. Os duelos de egos machucam os envolvimentos. Né? O relacionamento agora, às vezes, se destrói por causa do ego das pessoas também, né? O que faço? Vivo buscando uma ilusão? O sábio responde. Há muitas formas de amor e existe o perdão. Desistir de amar não é uma verossímil solução. O digno amor é o elixir mágico do estremecido viver. É na essência do amor que a humanidade precisa crer. Eu acredito muito no amor. É isso. E para completar sobre amor, para completar esse, né, que é uma indagação entre alguém que se frustrou e alguém que acredita, eu vou falar sobre o fidedigno amor. Daí tu fecha o teu comentário com os dois juntos, tá? A minha visão sobre o amor. Minha visão sobre o amor. Bálsamo da vida do bem-querer. Portal de esperança de todo ser. Inebriante sensação do acolher. Sentimento puro, sólido e seguro, que ilumina o trilho para o futuro. Sensação de confiança e temperança, deixando na vida uma linda lembrança. Desejo de espalhar bons afetos pelo ar, para disseminar e a todos poder alegrar. Aquilo que leva o ser ao auge da emoção, dá um frio na barriga e esquenta o coração. Fonte da vida, despertando a conciliação, faz o homem se solidarizar com seu irmão. A cura para as feridas das profundezas da alma, corações inflamados resultam em serena calma, sublime sensação, revigorante de qualquer viva alma.
fidedigno amor. É isso. Muito bem. Mas veja só, vou falar algo que não tem tanto a ver com a poesia em si e também te informar aqui do tempo. Certo. Primeiro, pode estar passando 30 minutos mais ou menos da live, aí caso você queira estender um pouco a live, você depois fecha e volta a live, certo? Tá. Eu queria saber de ti sobre a tua família, né? Eu tenho certeza que te apoia, né, para fazer tal, os livros, poesia, mas eu queria saber a opinião que tu já tem escutado dos de casa mesmo, certo? É sempre interessante, porque quando você tem uma abordagem de fora, obviamente sempre o pessoal vai estar falando bem do teu livro, pelo menos na tua frente, obviamente, mas em casa nós temos uma abordagem completamente diferente, né? Sim. Em casa temos um pouco mais de sinceridade, Sim. né? Aí eu queria que você me falasse um pouco como é a relação dos teus livros, do que tu escreve com tua família, né? Filho, marido, é sempre interessante também, né? E além, também estendendo isso para os conhecidos, que estão mais para que é o que eu sei, que veem tuas poesias, né? Que te falam sobre tuas poesias, que te comentam sobre elas, né? Para que todo mundo que esteja nos escutando, tenha um ponto de vista de quem já está um pouco mais inteirado sobre como você escreve e sobre o que você escreve também, né? Para não acabar eles pegando o livro pela primeira vez, né? Que você está lendo, eles estão entendendo bem tuas poesias, mas vamos uma abordagem um pouco mais geral também, né? Certo. Bom, os meus filhos, eles têm 20 anos, né? Eles estão numa fase de ler um outro tipo de material. Mas eles leem a minha poesia sim. Principalmente, às vezes eu peço para eles ler para ter a opinião deles. Filhos, o que vocês acharam? Porque eu também quero escrever para um público adolescente, um público jovem adulto. Eu acho que a poesia não é só para pessoas da minha idade. E também, poesia, às vezes cai no Enem, eles precisam estudar poesia, eu já percebi, né? Cai em provas de vestibular, e faz parte da literatura. Eu sempre peço para eles lerem. Os meus filhos gostam, mas assim, os meus filhos sempre gostaram, só que eu geralmente, quando eu mostro para eles uma poesia, eu faço poesia para eles. Eu faço poesia para um filho meu, eu faço poesia para minha filha. Eu fiz uma poesia sobre flor, dei para ela ler, ela gostou. Disse assim, tá, agora tu lê essa poesia e pensa em ti, porque essa poesia eu não fiz para flor, eu fiz para ti. E ela leu, daí gostou mais ainda. E assim, eu tento fazer. Às vezes a pessoa está lendo e está achando que eu estou falando de mim, que eu estou triste, deprimida. Não, eu posso estar falando de uma situação em que eu percebi, numa forma geral, uma notícia na televisão, algo que foi muito difícil. E a gente passa por situações difíceis. A gente sai de carro, às vezes tem um acidente, às vezes tem alguma situação difícil. Então, assim, eu tento englobar tudo isso. Faço as poesias up, sim, porque eu não quero que a pessoa fique deprimida com as minhas poesias. Eu tenho essa sensação assim, não quero baixar o nível de... Porque tem poesias que nos entristecem, tem. Eu já senti, né, às vezes de ler poesia e fica para baixo. Eu não quero isso para mim. Eu quero sempre buscar uma poesia que traga uma sensação de esperança, de motivação e que a pessoa acredite em si, acredite na sua força. Que a vida não é fácil para ninguém. Eu posso estar aqui rindo, falando, brincando, ou andando na rua, tal, rindo, e as pessoas não sabem o que eu tenho. Eu não sei o que a outra pessoa tem e está passando. Tem pessoas que demonstram isso, as dificuldades da vida. Tem pessoas que não demonstram. Só que as pessoas conseguem lidar com tudo isso. E como é que elas conseguem? Resiliência, força interior, paz de espírito, autocontrole. E a poesia nos ajuda a fazer isso. Eu já tive a experiência de fazer poesias que não eram para mim, tá? Saíram em antologias, foram publicadas, legal, tal. E eu comecei a ler uma poesia daquela minha. E a poesia me ajudou a me levantar, tá? Essa sensação eu tive. A minha poesia, que eu já tinha escrito há um tempo atrás, acabou me ajudando. E é isso que eu quero, que a poesia também seja algo... Não é poesia de autoajuda, não é isso, gente. É porque a poesia ela é algo tão lindo, tão verdadeiro de quem escreve, porque eu acredito que não existe poeta falso. Não existe isso. Não tem como fazer poesia
mecânica, fria, gelada. Eu não vejo isso. Eu, pelo menos, da minha concepção, tá? Todo poeta que escreve tem uma sensibilidade para escrever poesia. Então, aproveitar isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E por isso que eu sempre tento mostrar esse lado de força interior que a gente tem que ter, mesmo com dificuldade. Tá? Quando tu pergunta em relação a marido, hoje em dia, me desculpa, eu vou ter que ser sincera, eu tô sozinha. Mas ele sempre acompanhou, lia, gostava, né? Meus pais leem, minha família lê, meus irmãos, eu tenho tias minhas que leem. Quem quer conhecer um pouco mais sem comprar outros livros meus, no meu Instagram, muitas vezes eu recito gratuitamente, eu coloco ali no Instagram, coloco no YouTube, coloco no Facebook, para que as pessoas me conheçam. Porque eu acredito que o escritor tem a sua característica. O escritor não pode ser um escritor igual a qualquer outro escritor. O escritor tem a sua característica. Mesmo que eu faça um livro, um romance, um livro infantil, um outro tipo de livro, por enquanto eu só tenho livros de poesias. Eu acredito que eu tenho a minha característica, assim como eu conheço muitos outros poetas, maravilhosos poetas. O Enoque também deve conhecer maravilhosos poetas. E a gente tem no Brasil poetas brasileiros magníficos e que escrevem lindas poesias e a gente sabe que eles têm as características deles. Tem. Né? Então, pode ser que o tema pode se repetir? Pode, mas a poesia não se repete. A abordagem, o estilo, o direcionamento, a forma de ver a vida pode ser a mesma? Pode ser, uma característica do poeta. Mas as poesias são diferentes e passam mensagens diferentes. Eu tenho outros tipos de poesias totalmente diferentes aqui. Não sei se dá tempo ou não de ler mais alguma, mas tem os interessados podem adquirir o livro também, se quiserem. Eu acho que já está bom, né? O tempo de poesia já está. Eu perguntei isso só para fechar aqui, porque a gente que escreve, nós mantemos sempre os leitores betas, né? Não sei do teu caso, mas no meu caso, leitores beta, eu tenho um amigo meu já de infância, que ele escreve também crônicas, contos, e geralmente eu passo mais para ele. Eu tenho alguns outros online que eu não conheço, que acaba tendo um conceito do que eu escrevi completamente diferente de quem eu já conheço. E quem conhece a gente, que a gente recita poesia para eles, que conhece de verdade, né, como família principalmente, quando a gente apresenta um texto, eles apresentam dicas para a gente que realmente faz com que a gente cresça, né, um pouco mais na leitura. Os teus textos eles já são tão fechadinhos assim, que eu acho que já teve esse tipo de interação, entendeu? É por isso que eu perguntei. Quando eu, por exemplo, antes de escrever um livro, eu tenho a ideia, né, agora eu vou para o lado dos contos, que eu também sou contista, eu tenho a ideia, eu já apresento a ideia, porque conversando sobre a ideia eu consigo desenvolver melhor. Se é um livro de poesia, eu também apresento as poesias, principalmente para minha esposa. Tem uns 2 anos que eu não escrevo um livro de poesia. Só para especificar, que eu estou um pouco focado nos contos. Tá. Mas eu apresento a minha esposa, eu apresento a algum colega meu que seja mais próximo, porque o ponto de vista deles valem muito. Sim, sim. Porque eu tento ficar em uma mesma temática na poesia e a partir dessa temática eu vou mudando ela. Eu vou moldando até fechar uma poesia. No teu caso, eu vejo que esse trabalho já foi feito, entendesse? No meu caso, que eu vou criando, eu ainda está em processo. Estou em processo, por exemplo, tem uns 2 anos que eu estou escrevendo um livro de poesia. Agora, eu fiz um livro de contos com 60 páginas dentro de um mês, para você ver a diferença, porque eu realmente estou focado em uma coisa e estou deixando um pouco de lado a outra, porque a influência que vem de fora para mim, ou seja, de outros livros que eu estou diagramando, de outros livros que eu estou lendo, ele está me direcionando realmente para isso. E eu estou tirando o foco da poesia, por enquanto. Pronto, Gazela, aí o tempo, né? O tempo para a gente já é meio curto, né? Tem mais alguma coisa para você falar? Eu tenho... À vontade. Tá. Eu tenho, assim, para dizer que eu só escrevo poesia, eu já escrevi contos, né? Tenho só 2 contos publicados em livros de antologia.
eu tenho poemas infantis publicados em livros de natalinos infantis, então não é só para adulto, né? E tem projetos futuros também que são surpresas que só vão aparecer em próximas lives, né? As próximas surpresas. Mas o que eu já fiz também não foi só poesia. Foram contos também. Gosto de escrever conto, mas foram muito poucos contos. Não tenho livro de conto. Eu participo de antologias que me convidam, né? Tanto infantil quanto para adulto. Eu tenho bem separado, porque o estilo infantil ele tem um rigor diferente, tem um cuidado diferente, né? E contos natalinos são maravilhosos e eu gosto muito de fazer. Eu agradeço muito todos os presentes. Eu acredito que não vai dar tempo de fazer pergunta para as pessoas que estão presentes, mas pode me mandar no direct perguntas e vou responder dentro do possível. Eu agradeço a todos o carinho, estarem aqui junto comigo, as pessoas que estão entrando, as pessoas que estão comentando. Agradeço muitíssimo o Enoque Cardoso, né, que foi uma grande pessoa que que trabalhou assim com muita competência no meu livro. O livro está lindo, está disponível, né, no Clube de Autores. Se alguém quiser participar, quiser adquirir o livro, está no Clube de Autores, no site. É só ir lá, pode adquirir tanto o exemplar quanto o e-book, tá? Também pode pegar mais informações comigo no direct do Instagram, mas para adquirir o livro é melhor ir no site do Clube de Autores, certo? E agradeço muitíssimo a participação do Enoque e espero poder contar contigo em outras oportunidades pela qualidade do teu trabalho, que eu agradeço muito. Então é isso, Graziela. Precisando de qualquer orientação sobre o livro, sobre como construir um novo livro, eu sei que você já tem esse redirecionamento, mas precisando, é só entrar em contato Sim. sempre. Tu és uma pessoa que muito me ajuda em orientações metodológicas, em orientações em relação à publicação, à edição. Então, quem está assistindo que quiser orientação com o Enoque, segue o site do Enoque, né? Uma pessoa maravilhosa para essa orientação. Eu vou deixar gravada a live. Tu me permite, Enoque, deixar gravada essa live? Com certeza, pode deixar certo. assim. E eu agradeço muito. Quem quiser ler um pouquinho mais, depois fala comigo ou vai no site Clube de Autores, tá? Que o livro está lindo, maravilhoso. Posso abrir um pouquinho para ver? Dar uma folhadinha? Ó, ele faz muito caprichado. As fotos fui eu que bati. E ele colocou as fotos de uma forma belíssima. Ele faz a entrada de cada temática, de cada parte, de uma forma muito linda, tá? O livro está maravilhoso. Eu me encantei com o livro, eu estou encantada, tá? Espero que quem adquira o livro também se encante, tá bom? Muito obrigada, Enoque. E uma boa tarde a todos. Boa tarde, obrigada a quem está presente. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, gente. Tchau.